Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai começar devagarinho a colocar. Então, a gente tem aqui. Depois o Fábio vai fazer todas as apresentações direitinho, mas só para colocar, enquanto a gente está esperando o pessoal chegar, que esse é um bate-papo para a gente falar do guia de distanciamento controlado dentro do setor audiovisual no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai conversar aí e vai receber perguntas pelo chat. A gente costuma fazer assim, tá? Nas transmissões do SATED, a gente faz perguntas, aliás, as pessoas fazem perguntas pelo chat do Facebook e a gente vai procurando, eu vou lendo, trazendo aqui, ou falando, ou eventualmente colocando ele na tela, e aí a gente vai organizando nesse sentido. Vocês têm alguma pergunta antes de eu passar a bola para o Fábio? Tudo bem, tudo tranquilo? Então, Fábio Cunha, presidente do SATED do Rio Grande do Sul, Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul. Fala para todo mundo o que a gente está fazendo aqui, quem são as nossas convidadas hoje. Bora lá. Então, primeiro, agradecer aí, Silvana, por essa puxada aí, que é a Silvana, que é a nossa ponta de lança na questão toda aí do audiovisual, da publicidade. Então, por ela ter organizado aí esse encontro, e agradecer a presença da Daniela Strack, depois me corrige se eu estiver pronunciando errado, né, da PTC, Associação Profissional de Técnicos de Cinematográficos, a Gisele Hilt, que é do CIAV, Sindicato da Indústria Audiovisual, né, daqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente está propondo aí para falar um pouco sobre esse guia, né, que saiu aí, que foi debatido, um guia de distanciamento controlado, né, para o setor do audiovisual. Então, falar um pouco disso, como que surgiu a ideia, né, quem participou na construção desse guia, falar um pouco, tirar um pouco das dúvidas, enfim. Eu não sei quem gostaria de começar, Dani, talvez tu queira começar, ou por vocês. Bem aberto, a gente faz uma bateria, a Silvana vai nos indicando lá, quando tiver algumas perguntas, vai aparecer algumas aqui na nossa tela, enfim, bem à vontade, assim, para a gente, a ideia é mesmo esclarecer, ir clareando, ir informando, né? Então, a ideia é essa. Não sei, alguém gostaria? Dani? Bom, então, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Queria primeiro, né, agradecer o Fábio e a Silvana do SATED pelo convite. Acho que esse diálogo com os atores e as atrizes é uma das partes mais importantes do guia, né, para a gente pensar essa retomada dos trabalhos, porque são as pessoas que estão mais vulneráveis ali no set de filmagem, né, muitas vezes em frente à câmera, sem equipamentos de EPI de proteção. Então a gente fica bem feliz, assim, que a gente está unindo, agregando, né, os artistas nesse debate. Isso é bem importante para a gente, e era uma demanda que tanto a PTC quanto o CIAV, depois a Giza também vai falar por parte deles, a gente sentia muita falta, né, desde o início do processo. Então, assim, para dar um apanhado geral, rapidinho, para também dar espaço para as perguntas, né, esse guia começou a ser elaborado pelas entidades de todo o país, do setor audiovisual, lá por março, abril, a gente iniciou essas conversas, né, em conversas nacionais que foram organizadas pela APRO, que é a Associação Brasileira de Obras Audiovisuais, e também pelo Sindicine, de São Paulo. E aí eles foram chamando a PTC, a gente foi chamando o CIAV, enfim, foi juntando todo mundo, né? E a ideia inicial era que as entidades fizessem um mesmo guia para todo o país. Mas, infelizmente, a gente vive um momento em que a política está um pouco bagunçada, né? Então, a gente não teve, por parte do governo federal, uma só ação que cobrisse todo o território no combate à pandemia, como o distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Então, acabou que essas diretrizes gerais, né, que foram elaboradas pelas entidades do país,
foram segmentadas depois por estados, porque aqui a gente tem o distanciamento controlado, em São Paulo é fase 1, fase 2, fase 3, no Rio de Janeiro eles têm as regras de ouro, né? Cada estado foi fazendo a sua ação de combate à pandemia. Então, a gente adaptou essas diretrizes gerais que foram discutidas com com as entidades do setor para a nossa realidade do Rio Grande do Sul, né? E aí, claro, a parceria do CIAV foi fundamental para isso, e além disso, né, da união dessas duas entidades que são representativas do setor, a gente ainda contou com, por exemplo, associações dos técnicos segmentadas, como a ADA, que é a Associação de Assistentes de Direção aqui do Rio Grande do Sul, e a EDT, que é a Associação de Editores, né, de montadores aqui do Rio Grande do Sul. E para esses técnicos que não tinham uma associação representativa do seu departamento, a gente dividiu, né, quase 200, 300 profissionais em grupos de trabalho que foram colaborando, trazendo seus pontos de vista, né, e organizando esse documento junto com as entidades. Então, foi uma construção bem coletiva, né? E a gente está na segunda versão do guia, que foi publicada aí há cerca de exatamente 2 meses faz hoje, na verdade, que foi em setembro. É isso, né? Estou meio perdida nas datas aqui nesse mundo de pandemia. Mas é isso, não vou me alongar muito mais. Passo aí para a Giza também continuar, para a gente ter bastante tempo para o debate. Bom, pessoal, super obrigada pelo convite, é sempre muito importante estar junto. Muitos dos nossos associados, empresa, são oriundos do SATED e da PPC, porque somos todos profissionais. Eu acho vital que a gente possa trocar ideias nesse momento em que as pessoas estão se sentindo tensas, mas muito vorazes para poder retomar. E acho que o principal de todo esse debate e do próprio guia foi o fato de a gente ter buscado equilíbrio e buscado uma atenção de todos diante de um processo de trabalho, sem negar o peso do que é essa bandida pandemia e, ao mesmo tempo, sem deixar passar condições de proteção para todos nós num ambiente de trabalho. Imagino que existam alguns cuidados que tenham assustado as pessoas e que assustem ainda, mas acho que a gente junto vai conseguir realizar bons trabalhos e conseguir manter, porque não é impossível. E a gente está vendo trabalhos em todos os segmentos do audiovisual acontecer em meio à pandemia, sem colocar ninguém em risco. Então, é possível. Nós temos que encontrar o melhor caminho de buscar esse equilíbrio. E vamos lá, vamos junto. Valeu. É importante também, só para resgatar um pouco a memória, que o SATED lá em março ele foi chamado para esse debate, né? E nós éramos um pouco contrário, nos retiramos do debate, né? Isso eu acho que é importante falar, assim, porque a diretoria estava bem assustada com essa coisa de mal começamos e já ter que voltar, mas agora a gente vê a importância de ter esse guia, essa discussão, né? E, enfim, como que a gente, só para, acho que vai estar disponível, que eu vi agora nos bastidores, a Dani passar o link e tal, mas acho que é legal falar um pouco também como que a pessoa pode acessar esse guia, né? Eu sei que tem, acho que no site da PPC, não sei se está também no site do CIAV também. O SATED agora vai estar disponibilizando. Enfim, se vocês. E como talvez era legal falar um pouco de alguns desses procedimentos, um pouco desses dicas para o trabalhador, né? De como se portar, né? A gente já colocou na nossa vida já a máscara, limpar a mão, né? Mas como se dá esses procedimentos dentro do SET, se vocês gostariam de falar um pouco, enfim, só para a gente também já aproveitar esse momento para já também conscientizando o pessoal. Eu acho que tem uma coisa fundamental nesse processo de trabalho, que a gente
realmente assumir que está num momento delicado. A partir do momento que todos nós temos consciência de que a nossa atitude compromete o colega, eu acho que todo mundo passa a ter uma conduta cuidadosa no processo todo. Então, assim, não tem por que abrir mão da máscara, não tem por que abrir mão do distanciamento, e isso não impede que a gente realize coisas. Acho que existem peculiaridades de cada área. É óbvio que dentro do set não tem como um ator se manter de máscara o tempo inteiro, mas acho que as pessoas têm conseguido observar um distanciamento e manter o cuidado para que isso seja respeitado, digamos assim, durante o processo de trabalho, porque é possível. Acho que uma equipe que está reunida num ambiente não representa uma aglomeração, mas representa um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho prescinde, sim, de estar controlado. É legal ter a temperatura de todo mundo, é legal saber se tem alguém com algum sintoma que se sinta, digamos assim, ameaçado ou capaz de ameaçar alguém e que tenha noção disso, né? Acho que, basicamente, o processo de realização no audiovisual ele é uma atividade de grupo e não tem como pensar num grupo sem pensar em preservar o colega, né? Então, acho vital que as pessoas partam do bom senso e do equilíbrio para que a gente consiga ir realizando coisas. Eu tenho visto resultados de trabalhos excelentes, sem nenhum comprometimento de limite e sem nenhum risco. Acho que não tem por que a gente sair para uma área de arriscar contágio, de não respeitar a segurança, de estar numa convivência onde as pessoas podem se sentir vulneráveis. Acho que nós temos condições, enquanto processo, todos nós, de estar atentos e poder realizar um bom trabalho. Certo, obrigado, Dani. Desculpa. Imagina. Complementando o que a Giza falou e que eu acho que é essencial, né, é a gente ter essa consciência que é uma consciência que a pandemia nos trouxe, que é não existe risco zero, né, em nada que a gente faça na nossa vida. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né, porque todos os profissionais, segundo o guia, né, eles devem ser testados antes de ir para o set, então é bom que o profissional saiba disso, que isso está no guia, né, a recomendação de que seja feito o teste PCR em toda a equipe, então os profissionais podem exigir, né, ser testados antes de ir. Uma dica que eu acho que é fundamental, né, é, por exemplo, você foi chamado para um trabalho, você sabe que você tem que realizar esse trabalho, tenta se preservar, ficar mais em casa, ver se outro membro da família, claro, nem todo mundo tem essa condição, né, mas se outra pessoa consegue sair para fazer as compras, para fazer as coisas mais básicas, né, tenta se preservar no seu dia a dia para quando for para o set, tá num certo isolamento, né, porque além das medidas já dentro do set, de usar os EPIs, manter o distanciamento, mas esse cuidado no dia a dia também. E uma questão que eu acho importante da gente falar, além dessa triagem anterior, né, da recomendação para fazer teste, saber se todo mundo está ok, enfim, seria, além disso, falar do mapa de riscos, né, que a gente incluiu no set de filmagem, ou seja, que é dividir o espaço onde a gente filma em 3 áreas, uma área de risco moderado, uma área de risco alto e uma área de risco iminente, para que os profissionais possam ficar mais afastados, né? Então, a área de risco iminente, por exemplo, que é a que tem mais risco de contágio, seria justamente o camarim, esses espaços do set mesmo, onde um ator vai estar sem máscara, onde a gente vai estar mais próximo um do outro, porque a gente sabe que tem funções, por exemplo, um eletricista, um maquinista, para carregar uma luz pesada, para montar uma luz pesada, a gente não consegue carregar sozinho,
sozinho. Então, obviamente, em alguns momentos a gente vai ter que estar mais próximo, vão ter que ter alguns lugares que a gente vai ter que se aglomerar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né, com muitas aspas, mas que a gente vai ter que estar trabalhando mais em equipe, mais no corpo a corpo. Então, é importante que a gente respeite essas áreas, para que, principalmente em equipes grandes, a gente possa se dividir, né, e assim preservar os profissionais, né? Então, cuidar para não fumar, por exemplo, que é uma coisa muito comum nossa, ou ingerir comida, ingerir alimento. Hoje recomendo que vocês deem uma olhada nesse mapa de riscos para ver em que área se pode, né, tanto fumar quanto comer, a gente respeitar esses espaços para que todo mundo se sinta seguro, né? Como a Giza falou, é algo coletivo, né? O nosso trabalho sempre foi coletivo, e essa coisa de dar segurança dentro de um set faz parte também dessa coletividade, né? De pensar no outro, de trabalhar em conjunto. E acho que ter essa consciência de que não existe risco zero, e também que a gente não precisa se penitenciar, né? Porque acho que uma coisa que a gente precisa começar a falar agora que os sets estão acontecendo mais é que caso alguém sinta sintomas depois que esse set acontecer, esse profissional não tem que ser penalizado, nem ele tem que se sentir à vontade para informar a produtora, informar que isso aconteceu, informar as entidades, o SATED, a PTC, o CIAV. Nós estamos aqui para acolher esses profissionais e para que a gente possa fazer, né, esse rastreamento de contatos, que a gente sabe que é tão importante hoje. Então, se alguém sentiu sintomas e foi diagnosticado com positivo, que a gente possa informar os outros profissionais que estão nesse set, para eles evitarem de ir para um próximo trabalho, para que a gente possa testá-los depois que isso aconteceu, porque a gente sabe que estamos indo para a rua, em qualquer atividade do nosso dia a dia, seja para trabalhar, enfim, estamos sofrendo risco. Então, a gente não pode ter medo de dizer se isso, né, se caso isso venha a acontecer. Isso é uma forma de nos tornar seguro, de tornar o nosso mercado mais seguro também, e entender que na nossa profissão a gente tem seguido todas as medidas, como a Giza disse, os sets estão bem seguros, a gente até o momento tem tido, né, resultados muito positivos. Então, é importante que a gente estimule também os profissionais, a caso sentirem alguma indisposição, se sintam à vontade a dizer, porque eles vão ser acolhidos pelas entidades, né, e a gente vai ajudar no que for preciso e evitar que tenha alguma contaminação, como foi o caso dos frigoríficos, por exemplo, enfim, né, então cuidar um do outro também passa por isso. Certo, obrigado. Eu confesso para vocês que eu não li o guia ainda, né? Quem é a nossa ponta que está por dentro é a Silvana. Mas eu acredito que vocês também debateram um pouco sobre contrato de trabalho, para a pessoa também, se vocês poderiam falar um pouco disso, desse cuidado, porque, né, a gente teve muitos casos que às vezes a pessoa não sabe o que fazer, se ela fala isso no contrato, se ela não coloca, né? Como que ficou essas questões de responsabilidade, digamos, em relação a essa questão toda nova do vírus, né? De talvez poder se contaminar daqui a pouco, ou contaminar o outro, né? Não sei se vocês têm alguma dica também para isso, para a pessoa poder até alertar a produtora, ou enfim, não sei se no guia tem alguma questão dessa também. Acho que seria importante. Alguém gostaria de comentar? Não, tranquilo também, tá? Não, a gente tem um termo de responsabilidade conjunto, né, que a gente tem um modelo que a gente segue, inclusive, que foi um modelo nacional feito pela APRO e pelo Sindicine, então que tanto o profissional se compromete a se resguardar, né, a fazer um isolamento ali antes de trabalhar, garante que não tá indo para o set sem sintomas, assim como a produtora garante que vai oferecer todos os EPIs, enfim, né, porque a gente entende que é uma responsabilidade conjunta. Também tem um questionário, um modelo de questionário ali no guia, que é se, enfim, que tipo de atividades a pessoa estava realizando, se ela teve algum sintoma nos últimos 15 dias, se ela está em isolamento, né, tem 6 perguntinhas ali bem simples para todo mundo responder. E, bom, a gente tem também na PTC uma assessoria jurídica que está à disposição para ajudar os associados e associadas, e mesmo se tiver outras dúvidas, enfim, pode colaborar. Eu acho que o importante é ter
que conste no contrato a responsabilidade da produtora no sentido de oferecer os EPIs e a segurança, garantir, por exemplo, a higienização dos espaços, que a gente sabe ser importante, né? E que o profissional também se comprometa a seguir essas regras. Enfim, eu não sei se a Giza quer me complementar. Não, é basicamente isso. Eu acho que o que a gente precisa ter sempre à frente é que não é impossível e que o cuidado é tranquilo. Mas vamos ter que ter cuidado, não é uma situação diferente, é uma situação de risco, é nova e ela vai ser parte da nossa vida ainda por um bom tempo. O fato da gente ter, graças a Deus, uma situação melhor, e no nosso caso, no Rio Grande do Sul, alaranjado a nossa vida, melhora muito a condição de trabalho, porque nos estimula a retomar, mas não quer dizer que vai se perder o cuidado, que vai se perder a atenção com essa loucura que a gente tem vivido nesses 8 meses. Então, assim, entrar para um processo de trabalho significa estar bem, estar protegido e ter noção do que é o desenvolvimento de atitudes e de comportamentos que podem te manter bem. É lógico que a empresa que está te chamando para um trabalho também tem essa preocupação e também vai se cercar do melhor possível para que ninguém tenha risco. Então é isso, é um conjunto de atitudes do coletivo que vai fazer com que o resultado seja melhor para todo mundo. Eu não consigo imaginar uma ação de uma produtora que não seja em parceria com a equipe. Da mesma maneira que não consigo imaginar uma equipe que não tem parceria com a produtora, não existe isso. E a gente viu, vivenciando experiências, por menos que sejam semelhantes a um set pesado de filmagem, ainda assim, os sets hoje estão muito mais leves e muito mais preocupados em que as coisas tenham uma fluência, uma agilidade maior, para que o tempo seja menor. Então, assim, é ralar com cuidado e vamos lá. Acho que é por aí. Sim, Gente, não, eu claro. queria aproveitar que Eu a acho gente que... falou. Vai lá, Desculpa, Silvana, Fábio, a é gente que eu não tá queria te vendo. Eu continuar não tô te dentro vendo. Ah, não tá me vendo? Estranho. Mas pode ser eu, vai lá. Tá. Ninguém tá te vendo. Mas a Assim, gente ó. tá te ouvindo, pode falar, vai fundo. Tá, a gente estava falando, eu estou vendo aqui os 4, então acho que estamos dentro. A gente está falando, né, de contrato de trabalho, de constar lá no contrato de trabalho, mas uma outra coisa que me ocorre sobre o contrato de trabalho é que diz assim, lá no guia está dizendo que todos os documentos, né, precisam ser vistos de forma digitalizada, né, para não ficar papel para cima e para baixo nas mãos das pessoas. E aí me vem de novo o contrato de trabalho, porque eu não estou falando só de atores, mas eu estou falando de contrato de trabalho de toda uma equipe, que em princípio legalmente deveria passar pelo SATED para avisar, né, que nem passa, infelizmente é uma coisa que a gente está brigando aí há anos, que é a lei, é visar dentro do sindicato dos trabalhadores o seu contrato de trabalho, cada contrato de trabalho, né? E aí como é que fica? Se antes isso já nem passava pelo sindicato, e já era, e principalmente do ponto de vista de elenco, que o elenco nunca mais vê aquele contrato, que é uma briga antiga, né? Que o último a assinar deveria ser o ator e não o primeiro. Mas voltando ao início da minha pergunta, todos esses contratos de trabalho estão sendo feitos como? Já que tem que ser digital, já que não é papel para cima e para baixo, como é que essas pessoas vão ter os seus contratos garantidos de trabalho? Bom, um e-mail de retorno é um documento jurídico hoje. Então, na medida em que tu recebe um contrato e que tu devolve concordando, esse contrato está valendo. Acho que existem N outras maneiras. Tu pode assinar digitalmente, tu pode usar certificado, enfim, mas na minha leitura, a forma mais simples e organizada disso acontecer é tu receber um e-mail com um contrato, ler
concordar com ele e retornar a informação. Isso já é uma coisa que... Inclusive... Desculpa, fala. Desculpa, Vai, Silvana. Não, eu não sei como é que tem sido o retorno do elenco, né, nesse sentido, mas o que a gente tem tido de retorno dos profissionais, como vem muita produção de São Paulo filmar aqui, é que pela primeira vez na vida, por ser digital e por ter essa questão da pandemia, as pessoas estão recebendo o contrato de volta, coisa que não acontecia antes. Então, assim, do retorno que a gente está tendo dos técnicos, daí do elenco, não sei também como é que tá isso, a gente pode ir conversando também, mas dos técnicos do setor, todos disseram que pela primeira vez estão recebendo os contratos justamente por não ser físico, né? Então, não ter que ir para São Paulo. Antes tinha aquela desculpa, vai para São Paulo, vai para a produtora, depois tem que voltar, mas quando volta o trabalho já acabou, que a gente sabe principalmente em publicidade, né? Que é um tempo curto de tempo. Então, tem sido mais fácil, assim, é isso que a gente tem ouvido dos profissionais. Claro, pode ter outros tipos de experiências, né? E é bom também que isso chegue aqui, se alguém tiver uma experiência diferente, que nos falem para a gente puxar a orelha das produtoras. Mas acho que nesse momento é mais importante do que nunca exigir a sua cópia do contrato assinado, seja um e-mail da produtora, seja o que for, mas que tenha a responsabilidade da produtora ali colocada, né? E caso não tenha, se for um e-mail, por exemplo, como a Giza disse, ou mesmo, né, os nossos advogados hoje já dizem que mesmo o WhatsApp, hoje em dia, eles podem usar como contrato, assim, né, não é desculpa. Juridicamente, a gente pode utilizar isso. Então, é bom que, por exemplo, se tu for chamado de uma forma mais informal, que não seja o contrato, que tu, por exemplo, pergunte, vai ter todos os EPIs? O espaço foi higienizado? Vai ter alguém para limpeza? Pergunte, não tenha vergonha de perguntar, nem de ser chato ou chata, né? É o nosso papel como profissionais querer saber da nossa segurança. E é importante que tudo isso tenha registrado, até para, enfim, claro, a gente não quer que socorra, mas caso venha a ocorrer alguma coisa, o profissional esteja protegido, né? Claro, e a gente, assim como vocês estavam falando, né, tudo é uma questão de adaptação, os sindicatos vão ter que se adaptar, porque uma coisa que já não acontecia, né, como eu falei, uma briga antiga, de os contratos de trabalho não passarem pelo sindicato para avisar, isso agora vai ficar ainda mais complexo, né, porque já que ele nem existe fisicamente, ele só existe digitalmente. Deveria ser mais fácil, só que em nenhum momento as produtoras estão mandando para a gente avisar antes de mandar para o contratado, como reza a lei, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que voltar a conversar, porque por mais que a gente fique cobrando, o Fábio pega no meu pé e diz, não é assim, eu digo, desculpa, eu acho que é assim sim, todo momento é momento da gente falar que as coisas não estão acontecendo como deveriam, né? Então, eu deixo sempre registrada aí. Uma outra pergunta que uma pessoa que não pôde vir, ela tinha me passado, é sobre acúmulo de função, porque até vocês citam isso no guia. O guia, obrigada, Giza. Até porque uma das coisas que a gente conversou lá foi aí falando especificamente por elenco, porque a coisa de tu fazer um teste remoto, ela implica em acúmulo de função, quer queira, quer não, né? Porque a pessoa vai estar. A gente já teve pessoas falando que tiveram testes a me pedir, que tipo de celular tu tem? Como é que é a iluminação da tua casa? Me manda foto da tua casa, me manda foto do figurino, como é que tu vai fazer a maquiagem para o teste, não sei o que, quer dizer, acúmulo de função já para o teste, né? Foi daí que a gente ficou e foi reconhecido, porque teste é trabalho, não tem como a gente negar isso, né? A pessoa está decorando um texto, a pessoa está se preparando, a pessoa está se maquiando, está se vestindo e está acumulando função. Isso eu estou pensando em elenco. Mas existe, no guia é falado em acúmulo de função de outras funções também, né? Sim, isso eu acho que é importante a gente falar e falar para as pessoas como é que elas podem recusar isso e sem medo. Isso tudo eu estou colocando essa pergunta antes da próxima, que eu já vou adiantar, que é o seguinte: não tenham medo de reclamar, não tenham medo de procurar as entidades, como o SATED, como a PTC, como o próprio SEAV mesmo, e dizer, né, e reclamar e fazer uma denúncia. Mas, voltando à minha pergunta, acúmulo de função. Expliquem para o pessoal como é que ficou isso dentro do guia. Por favor. Tá fechado o microfone, Dani. Bom, eu acho que essa questão do acúmulo era uma preocupação grande nossa, né? Porque a gente vive uma coisa bem paradoxal de, por exemplo,
ter que reduzir muito a equipe no set para não ter aglomeração, só que isso estava gerando uma carga muito grande nos profissionais. Então, por isso mesmo a gente incluiu também esse mapa de riscos, né? Que permite, por exemplo, ter mais profissionais no entorno do set, que podem entrar, né, e sair do set, não precisam ficar lá ao mesmo tempo. A gente também instituiu algumas coisas, como, por exemplo, exige muita montagem de luz em cenários diferentes, então que se estimule que se faça uma diária anterior de pré-light com uma outra equipe para que se possa montar a luz, montar a arte no dia anterior e assim liberar as pessoas no set, né? A gente tem algumas sugestões e acho que da parte dos profissionais, né, é importante que a gente tem autoestima mesmo para dizer, está pesado para mim, está difícil, preciso de alguém me ajudando, nem que seja remotamente em casa, ou que possa vir no dia anterior montar todo o acervo de figurino, vamos supor, né? Então, são estratégias que a gente vai ter que pensar juntos, mas o que a gente pensa no guia para auxiliar isso é tanto o mapa de riscos, que nos permite ter mais gente no entorno do set, quanto esse incentivo para diárias anteriores de pré-light, né? Então, de montagem anterior de luz ou de cenários, enfim, o que for. E não sei, acho que a Giza quer complementar. O que eu queria comentar é que, assim, essa situação, ela traz um olhar diferenciado para o nosso processo de trabalho. A gente que opera mais com conteúdo mais longo, que não é a propaganda, tem o hábito de ter um planejamento detalhado, de ter um exame de situações criterioso. Não é o que acontece via de regra na propaganda. E isso tem obrigado as produtoras e as equipes a trabalharem de uma forma diferente. O fato de tu planejar o teu processo de trabalho já faz com que muitas das situações de risco se afastem. Isso quer dizer que tu certamente vai ter acúmulos de funções, sem dúvida, mas as pessoas estão podendo ou executá-las ou pedir ajuda, porque esse acúmulo de função, no caso do elenco, ele já foi amplamente debatido e tem sido respeitado enquanto teste, porque é óbvio que se o elenco está se gravando, se maquiando, ele está fazendo uma série de funções que não eram as dele, né? Mas esse acúmulo de funções, ele também tem sido respeitado enquanto tempo, enquanto processo. Então, pelo que eu avaliei até agora, as pessoas passaram, as empresas e as equipes passaram a ter uma nova dinâmica de trabalho na propaganda para que esses riscos diminuam. E no caso do elenco, principalmente, tem se preocupado em dar uma atenção maior e ter os seus testes pagos, remunerados, enfim, e atendidos num tempo diferente. Acho que isso tem rolado melhor a partir do momento que a consciência aparece. A gente tem isso, né? A gente conversou e a gente tem isso desde setembro ali, mas na prática ainda é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente tem um intermediário aí que é o produtor de elenco, tem produtores de elenco extremamente parceiros, tem produtor de elenco que diz, isso não é lei, eu não vou cumprir, isso não quer, tu quer fazer o teste, faz, entende? A gente ouve disso de vários cantos, assim. Então a gente sabe que é uma coisa extremamente complexa, né? Porque a produtora pode chegar e pode dizer, gente, vamos fazer conforme está no guia. E aí o produtor de elenco, mas ele não está fazendo isso, é mais trabalho para mim. Eu vou dizer que não tem, e pronto, se ele quiser, ele faz, o interesse dele fazer o trabalho. Então, infelizmente, ainda rola assim, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante reclamação nesse sentido, o que é uma lástima, mas a gente já está com um grande avanço no momento que é reconhecido, né? Falando de novo especificamente do cachê teste para elenco, né? Mas acho que ficou bem claro para todo mundo, para técnicos, para elenco, para todo mundo com relação a essa questão do acúmulo de função, né, Fábio? Vocês têm alguma questão a respeito disso? Na verdade, eu ia pegar um gancho só para falar do cachê teste, assim,
que é aquela máxima do Picasso lá, né, que ele foi contratado para fazer um retrato de uma pessoa milionária na época, cobrou uma fortuna, ele foi lá pintar, pintou em 15 minutos, e a pessoa olhou para ele e disse, pô, 15 minutos? Aí ele olha e disse, não é 15 minutos. Eu levei uma vida inteira, né, abrir mão de coisas, de amor, de família, investir, para hoje eu poder fazer 15 minutos. Por que eu digo isso? Né? A gente tem, sim, uma briga muito grande em valorizar esse cachê-teste. Né? Isso foi uma conquista recente de todos nós, né? SATED, CIAV, enfim, de a gente conseguir isso, que é uma valorização desse profissional, que ele tem que dedicar ali 5 minutos, que é um teste, eu faço em casa. Eu, quanto artista, até eu curto porque eu vou aprender, sou um cara que gosta de estar aprendendo, então eu vou aprender a fazer uma iluminação, né, para não ficar um vídeo ruim, eu vou me interessar. Mas, ao mesmo tempo, pensando profissionalmente, isso é ruim, né, porque não tem a valorização, né, e a gente, enquanto entidade, a gente tem que bater na coisa do profissionalização. Eu bato muito isso, não só com o audiovisual, mas o Rio Grande do Sul, ele é um celeiro de vários trabalhos. Acho que está na hora de nós amadurecermos profissionalmente, não termos medo de um contrato, de falar sobre isso, de falar sobre a valorização dos profissionais, nas suas funções. Né? Eu, como ator, daqui a pouco querer fazer direção de fotografia. Não é que eu não possa, mas eu vou ter que investir para aprender isso, ou se eu quero fazer um roteiro, enfim, leva tempo e investimento. Porque não é fácil, não é qualquer um que está na frente de uma câmera que diz o texto. Eu já fui contratado N vezes, na época que eu comecei com o Rapel, que né, nós éramos meio que os únicos que fazíamos isso, eu vi um set uma vez que era isso, a gente tinha um planejamento que era para ser muito rápido. Né? Pá, era um estúdio que era ali na Santana, não sei se ainda existe ali, quase perto do Palácio da Polícia, só que pela Santana. E aí a gente chegou assim e pá! O ator, que teoricamente não é... Né, o ator não. O que estava ali no elenco, ele não era o ator, era um garoto estudante de Direito da PUC e tal, e era para ser um jogo rápido, era 3 palavras. E a gente ficou 2 horas, porque ele não conseguia dizer essas 3 palavras. Eu uso esses exemplos só para a gente valorizar cada função, entende? Desde o produtor, né, desse planejamento todo, do ator, enfim. Então, para nós, enquanto SATED, enquanto sindicato, é importante a gente bater nessa tecla da valorização do cachê-teste. A gente teve, no início, uma demanda muito grande dessa preocupação do teste pelo Whats, tanto como uma qualidade, né? Bah, eu, como artista, fico assim, né? Bah, será? Eu não entendo muito do audiovisual, mas eu sei que a minha luz não estava boa, que a câmera estava um pouco torta. Pô, será que a pessoa que está lá vai também perceber isso e tal? E uma outra demanda que a gente teve logo em seguida, na verdade agora abaixou bastante isso, mas a gente teve que eu mandava o teste e a equipe vinha na minha casa. Isso também assustou muito os trabalhadores. Como assim? Agora eu vou botar... Antes era assim, tá, eu vou até lá, né? Num estúdio que vai estar todo preparado para me receber, e outra é eu trazer uma equipe para dentro da minha casa, né? Eu começo a colocar em risco o meu filho, por exemplo, que é grupo de risco, né? Começo a colocar a minha companheira, enfim. Então a gente teve essa demanda, assim, no início, que foi essa preocupação do vídeo, e daqui a pouco eu fui aprovado, mas eu recebi muitas ligações. Cara, os caras estão dizendo para vir. Enfim, eu só acho importante a gente falar. Eu também valorizo aqui muito vocês terem construído esse guia, tá? Sei o quanto é difícil, né? Ainda mais nesse momento que alguns preferem salvar a economia do que salvar vidas. Eu acho que a gente teve, eu percebi isso, assim, de ter um equilíbrio, né? De todos os lados, para que a coisa acontecesse, para não truncar. Eu bato muito nessa tecla, que eu acho que o nosso problema, enquanto política, enquanto momento, é essa... fugiu a palavra, cabeça dura. Não, é a minha ideia e agora é a minha ideia. Não, a gente está num momento que, agora eu vou ter que abrir mão daquilo que eu batia para a gente encontrar uma nova maneira de trabalhar, porque eu também quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso desse dinheiro, e, enfim, como todos nós, né? Então, eu deixo aqui os meus parabéns por essa construção e deixo registrado que nós, enquanto SATED, a gente se retirou, né, dessa discussão, porque nós ainda somos um pouco contrário a essa abertura. A gente não tem uma posição clara, porque internamente o SATED se divide,
né, na discussão, que é isso, eu como ator vou tirar a minha máscara, vou ter que vão mexer no meu cabelo, vão me maquiar, eu vou usar 2, 3 peças de roupa, enfim. E também o SATED, ele sempre pensa assim, ó, então, desde que eu estou terminando, né, nossa gestão termina agora em janeiro, estamos no meio do nosso processo de eleição, mas eu acho que é importante a gente falar dessas coisas e evoluirmos cada vez mais nessa questão profissional mesmo, de eu sei como entrar no set, porque eu sou um profissional como ator, sei que vou ter que sentar lá, vou ir para ali, não posso fazer tal brincadeira, não posso falar. Acho isso importante e acho que é um momento de nós, enquanto entidades, aproveitarmos, né, e aquela história do copo cheio, copo vazio, e ver por uma ótica de que é o momento de a gente dar esse salto, que é se profissionalizar mesmo. Tecnicamente, artisticamente, a gente já tem, né? E eu bato sempre na tecla que, olha, no cinema, a gente faz pente grosso, a gente faz vistas grossas, como se diz. Porque a gente sabe a realidade do cinema. Às vezes é uma produção com baixo custo, não consigo captar, enfim, às vezes é uma ideia maluca de alguns e que todo mundo compra, diferente da publicidade. Para nós, a publicidade é o nosso elefante, digamos, né? É produções pequenas, rápidas, mas que movimentam uma grana muito grande, e é nela, para nós, enquanto SATED, que é onde a gente pode testar, é onde a gente pode pressionar para a coisa acontecer, porque ela tem uma estrutura que pode e permite a gente, talvez, chegar em soluções viáveis para essas relações de trabalho, e principalmente nessa questão do momento de uma pandemia, né? Nós todos estamos nos reinventando individualmente e profissionalmente, seja a profissão que for. E nós, na área artística, mais ainda, porque é isso. Agora a gente tem uma discussão muito grande, que é ir para as lives, ir para esse universo do audiovisual, que para vocês, talvez do audiovisual, já estão acostumados, mas para muitos não estão. E agora eu tenho que fazer o meu espetáculo para o cinema, para essa tela do cinema, não, perdão, para a tela do celular. Né? Então tem ainda essa adaptação também, né? Então eu acho que é importante a gente perceber e aproveitar também para usar essas ferramentas, talvez como a gente nunca usou antes, para coisas positivas das relações de trabalho, das relações humanas, e preservar a coisa humana. Isso é o que eu sempre defendo. A Silvana levantou um papelzinho ali. Eu estava segurando, nem vi que ele estava aparecendo assim levantado. É fato, eu queria voltar, quero só fazer parte das palavras do Fábio, minha, a gente também super parabeniza assim, a divisão, é fato assim, dentro do SATED, porque, por um lado, a gente também, o sindicato, ele defende artistas e técnicos, né? E se por um lado a gente sabia, estava vendo as pessoas falarem que elas precisavam trabalhar, e a gente sabia que elas precisavam trabalhar, por outro a gente estava pensando assim, mas se elas estiverem mortas, elas não vão trabalhar. Então, essa discussão realmente ela permanece, né? Voltando então à questão do guia, né, que foi o que nos motivou esse encontro hoje, como é que pretende-se que essa atualização seja feita? Porque, pelo que eu entendi, né, numa reunião que eu participei, ela é para ser constantemente atualizada. O que significa ser constantemente? Existe uma periodicidade prevista ou é conforme as coisas vão mudando? O que vai acontecer? Acho que é um pouco as duas coisas, né? Porque a gente vai indo para o set, vai tendo novas experiências, vai entendendo o que está funcionando na prática, o que não está, porque é uma situação nova um pouco para todo mundo, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a dificuldade de ter que prever situações dentre todas as bandeiras, né? Da preta, que é a mais restritiva, até a amarela, sem passar por um processo assim de amadurecimento, né? Então, hoje mesmo a gente está completando 2 meses, né? A última atualização que a gente fez foi também logo depois, 2 meses da primeira publicação. Então, a gente já entrou em contato com os coordenadores ali dos grupos de trabalho para saber como estão as coisas, se alguém quer falar com a gente, enfim, para relatar algo que está fora do guia ou questões que a gente não pensou tanto, enfim, a partir dessas experiências, o que precisa ser alterado. Eu acho que, falando por parte da PTC, mas já vou passar para a Giz e tenho certeza que ela vai
falar a mesma coisa do CIAV também nos procurem, né? A gente está aberto para qualquer momento reacender as discussões, trabalhar pontos que ainda não foram trabalhados. Para a gente também foi um dilema muito grande fazer ou não fazer o guia. A gente passou muito tempo discutindo isso, se a PTC faria ou não faria, porque a gente sabe que o ideal seria que o nosso governo desse possibilidades, né, criasse políticas públicas para que todos, não só os artistas, mas todas e todos nós ficassem em casa, em segurança, ou tivesse uma política pública mais séria, né, em relação à pandemia, isso falando principalmente do governo federal, né, acho que aqui no estado até a gente está mais ou menos encaminhado nessas questões, mas a gente está aberto, assim, nos procurem, a gente tem, né, podem entrar em contato por e-mail com a PTC, se tiver. Acho que é muito importante esse diálogo com o elenco, então a gente está aberto também para formar um grupo, né? A gente se divide por departamentos, então se tivesse a necessidade de, como já foi falado até pela Silvana e pelo Fábio, de um desejo de fazer um grupo de trabalho de atores, que o SATED participe, que o elenco participe, acho que isso é super importante, a gente está aberto para acender essas discussões. E só reforçando uma coisa que o Fábio disse, e que a Silvana também, acho que é essencial que todas as pessoas sejam remuneradas, ainda mais nesse momento, para exercer qualquer uma das suas funções, né? Porque a gente sabe que os artistas são um dos poucos, né, área cultural que ainda faz trabalhos de graça, né? Nenhuma outra área, ou dificilmente outras pessoas fazem esse tipo de coisa. Então, a gente precisa pela profissionalização do mercado. Acho assim, contem com a gente para essa luta. Acho que é super importante, né? Que essa profissionalização aconteça e que sejam valorizados, assim, né? Os trabalhos, mesmo que seja remoto, né? Então, só queria fazer esse parênteses aí que eu esqueci na outra vez. Giza. Sem dúvida. Eu acho que profissionalismo é uma atitude antes de tudo, né? Então, estar ciente de uma atitude profissional e trazê-la como conduta do dia a dia é princípio número 1. A gente, pelo CIAV, quando começou a publicar o protocolo de filmagem, que é ponto inicial dessa discussão, que depois se transformou no guia, buscou um diálogo com a propaganda, com o Clube de Criação e com a Associação Rio Grandense de Propaganda. Fizemos uma live bastante boa, trazendo profissionais da produção e profissionais das agências e ainda dos clubes de criação e da própria ARP, para que esse conceito, esse novo processo de trabalho seja realmente consciência de todo mundo. Eu acho que isso ajuda e ajudou, e a minha sensação é de que, assim, o fato da gente ter um guia, o fato da gente ter um protocolo e o fato da gente estar podendo receber retorno de elenco, de empresas, de colegas, tem sido a melhor forma de combater essas dificuldades. Não existe um modelo, existem caminhos, existem possibilidades. Os próprios exemplos que vocês trazem são situações completamente distintas. Um ator é diferente do outro, uma demanda é distinta da outra. Então, assim, a gente realmente tem que ter jogo de cintura nesse momento, para não abrir possibilidades de risco e para não fechar a porta de possibilidades de ganho. É por aí que a gente tem que andar. Justamente, diz assim, perfeita a tua colocação, porque a gente até faz parte, né, a gente tem ali com o CIAV, com a PTC, a gente tem um grupo de trabalho que é sobre assédio, né, assédio moral e assédio sexual. E dentro do assédio moral se coloca muitas vezes isso, que tem a boa e velha geladeira, acontece muito, né, que nada mais é do que assédio moral. É tipo, tu não vai fazer, que nem em São Paulo, principalmente isso rola muito, né? O pessoal que é chamado, principalmente o pessoal da área técnica, para fazer comerciais que não vão ser veiculados, mas é para concorrer em Cannes, né? E aí, aquela coisa, tu chama, tu não faz, tu não fez pra mim, não sei o quê. Aí quando tem outro trabalho, não chama, não sei o quê. E aqui não é diferente, mercado, né? É só um outro formato.
mas é mercado. E isso é triste, né? Porque daí quando vocês falam que é uma coisa que a gente, né, como o Sindicato de Trabalhador, a gente vem batendo há muito tempo, nessa importância do respeito à profissionalização. Porém, eu pessoalmente vejo que isso passa muito pelo autorrespeito, né? Pela pessoa se entender como profissional, pela pessoa bater pé firme de que quer ser respeitado ou respeitada como profissional que batalhou, que aprendeu, que cresceu para fazer, né? É bem isso, ninguém chama a gente, até comentou, né, Dani, que assim, talvez os artistas sejam os últimos, alguns técnicos os últimos que ainda, porque ninguém vai pedir um pedaço de carne no açougue só para provar, ou pedir uma obturação para ver se o dentista é bom, né? Ninguém vai pedir um dia de faxina só para testar a faxineira, não rola. Mas todo mundo tem a cara de pau de pedir para um diretor de fotografia ali fazer uma luzinha só, né? Ou então chegar para um ator, é rapidinho, tu faz ali para mim um trabalhinho, não sei o que, tá? O cara fica 2 horas, o cara foi, né, foi o dia inteiro, o cara usou o conhecimento dele, como o Fábio já falou, e a gente fica aqui repetindo, e eu acho que nunca é demais repetir, né? Bom, assim, a gente até, as perguntas que a gente tinha eram mais perguntas que algumas pessoas já tinham passado, porque hoje é impressionante, né? Vocês devem estar vivendo a mesma coisa que nós, que é o universo das lives. As pessoas hoje estão muito mais ocupadas do que antigamente. As pessoas estão deixando para ver lives assim de madrugada. Oi, Giza. O dobro do trabalho, com certeza. O dobro. Gente, eu estou trabalhando muito mais agora que eu estou mais em casa. Todos nós passamos por isso. A gente fala. Eu só queria pegar um gancho que eu acho que é importante, assim, que é... A gente está no século XXI, né? Apesar de estar no pós-verdade e tal, alguns dizem assim, agora não dá para fazer certas brincadeiras, certas coisas e tal. Não dá. E, mas antigamente era melhor. E daí eu digo, antigamente a gente jogava, fazia as nossas necessidades num balde e jogava pela janela. Então a gente tem que mudar, né? Não é mais correto certas coisas realmente, né? E acho que isso serve para as nossas relações, e eu vou aproveitar esse momento para dizer que eu acho que está mais do que nunca o Rio Grande do Sul se unir, assim, às entidades para a gente debater essas relações, a gente amadurecer essas relações de trabalho, porque elas só vão favorecer todos nós, tanto nós, trabalhadores, quanto o empregador, porque é toda uma outra consciência, inclusive uma consciência de trazer recursos maiores, né? Eu sou um cara que estou ferreamente brigando com o governo estadual, porque eu acho que a Secretaria de Cultura, ela falta isso. Antes eu achava assim, a gente está muito distante financeiramente de uma Pernambuco que movimenta 70 milhões. Agora eu percebo que não é a falta do dinheiro, a gente precisa ter pessoas capacitadas também para movimentar. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais nós falarmos das nossas relações de trabalho, quanto mais nós fomentarmos, mais avante nós vamos e vamos trazer mais recurso. Esses tempos, eu sou, às vezes, avaliador de festivais, de teatro e tal, e normalmente nesses festivais, no final, tem um bate-papo, para a gente trocar informação, conhecimento e tal. E aí teve uma menina uma vez que chegou para mim e disse assim, Fábio, tu é um cara que provoca algumas coisas, mas vou te dizer, por que eu vou lançar o que eu sei no meio de um debate? Por que eu vou entregar já que é um festival competitivo, por que eu vou entregar a minha carta, né? E aí eu fiquei com aquilo, cheguei em casa, minha companheira disse assim, que nem Fórmula 1. Eu disse, como assim que nem Fórmula 1? É porque daí a competição vai ficar mais qualificada, né? Se eu tenho um motor e consigo fazer um motor melhor, e eu digo para o outro, foi a gasolina, o outro vai ir atrás e a gente vai melhorar essa competição e vai nos levar para um outro nível, né? Então, nesse sentido, eu bato nisso porque eu sei que no audiovisual às vezes fala daquela frase infeliz do Hitchcock, do gado, né? Que ator é tudo gado e tal, e eu digo assim, tem gados e gados, né? Tem uma vaca holandesa e tem uma lá do brejo, tem gados e gados. Então, nessa valorização até do gado, né? Indo para o agronegócio lá, valorizar esses gados que tem aqui, que não são de qualquer raça, são pessoas muito qualificadas, muito competentes, desde os que estão na ponta, assim, mais, quando eu digo na ponta, são os que estão mais visíveis aí, a quem não está, assim, então, nesse sentido da valorização. E eu acho que esse guia, ele vem nesse sentido também, de valorizar as nossas relações de trabalho. É uma consciência que talvez a gente não tinha por causa da pandemia, teve que vir uma pandemia para a gente ter várias novas consciências, né? De relações, de hábitos, e enfim, né?
Eu me pego, às vezes, coçando o ouvido, assim, na rua, o dedo! E agora estou numa constante transformação, inclusive dos meus hábitos, do que eu falo, da minha relação, enfim. Então, eu acho que esse é o momento de a gente caminhar para isso, assim, desse nível mais além dessa profissionalização do audiovisual do Rio Grande do Sul, assim, acho que está mais do que na hora. Eu não sei, a Silvana tinha falado que o Emiliano talvez ia entrar, ele não Eu chegou a passei, responder. o Emiliano Cunha do Santo né? também tinha pedido para entrar, a gente passou logo no começo o link para ele, mas ele não veio, enfim, mas fica aberto aqui também para outros momentos. O que eu sei é que o Emil estava em aula e estava tentando nos acompanhar, talvez ele tenha tido uma chamada por lá. Um abraço para ele já, fez falta. Então, para a gente fazer os encaminhamentos aqui, a gente novamente dá os parabéns. Então, em função até disso tudo que a gente falou da questão profissional, uma coisa que eu achei bem importante constar ali do guia é a valorização do profissional local, né? Que se fala que se dar a preferência para o profissional daqui. A gente sabe que às vezes tu pode não ter aquele equipamento, aquele instrumento, aquele profissional exatamente como tu quer naquela questão. Mas eu achei bem importante o guia colocar isso, da valorização do profissional regional, local, né? Acho que como o Fábio falou, como todo mundo aqui falou, já é um caminho. Acho que essa pandemia está trazendo uma oportunidade nova para a gente repensar, para a gente conversar várias coisas. Já desde o outro ano, quando entrou a nova... a gente já estava conversando com o CIAV, lá com a Dani Israel, quando entrou agora a nova gestão e tal, também a gente ampliou essa conversa, que a gente achou fantástico, porque nós passamos muitos anos, né? Mesmo antes de eu estar dentro do SATED, a gente passou muitos anos tentando conversar, né? Acho isso, assim, fundamental. De novo, em meu nome, em nome do SATED, em nome do Movers também, do qual eu faço parte, que é o Movimento de Atrizes e Atores, a gente quer agradecer esse guia, essa colocação, a gente quer agradecer que tenha sido colocado ali, que realmente tem que ser pago em caixa-teste, que tem que ser usado profissional local, seja em qualquer área, qualquer departamento da produção audiovisual. Queremos lembrar aqui que as meninas aqui, a Dani e a Giza, já colocaram que as entidades, assim, o SATED também, como o APTC e o CIAV, estão disponíveis, estão abertos, nos procurem. A gente não tem como estar em todos os lugares, principalmente em pandemia, a gente não tem mesmo como estar nos lugares. Então, assim, venham falar. No caso do site do SATED, tem lá um contato, denúncia, qualquer coisa dá para colocar lá. Tem o WhatsApp do SATED. A gente não está trabalhando lá no escritório por causa da pandemia, mas a gente tem sim como nos acessar, como procurar, como trazer as coisas para a gente tem como conversar isso com as entidades. Então, bom, isso foi assim meio que para encaminhar, e a gente recomenda enfaticamente que as pessoas todas leiam o guia. Não é nada longo, não é complicado, por mais que possa aparecer com os desenhos ali dos mapas de risco, não é complicado. Ele é de 30 e poucas páginas, 35, 37 páginas, tá tudo ali direitinho, conforme a bandeira e tal. Então, vale a pena ler com calma, porque não adianta vir perguntar, porque se a pessoa vier perguntar para a gente vai ter que ir lá no guia ler. Então, vai lá, lê, te informa, baixa, tenha ele em mãos, vai lá, reclama, pede teu IPI, pede o teu contrato de trabalho. E, gurias, me corrijam, o que eu esqueci? Eu só queria falar uma coisa, que é reforçar essa questão da assessoria jurídica, o SATED também, eu vi que a Dani falou, que a PTC também, vocês que estão com alguma dificuldade, procurem, também às vezes, que a Dani falou, que eu acho importante, e só ressaltar, que às vezes eu tenho uma vivência que só eu percebi ali, que faltou um procedimento, não guarda para si, procura essas entidades para dizer, faltou tal coisa ali que pode melhorar, que vocês não perceberam, que sim, quanto mais olhares, melhor vai ser esse documento, né? E acho que era isso, assim, acho que não fiquem com vergonha ou com medo de procurar, procurem essas entidades, porque é isso, elas estão aqui para ajudar e auxiliar. Também quero dizer que há muitos anos, já há umas 2 ou 3 gestões, que a gente consegue SATED, CIAV, a PTC, a dialogar, a ser parceiros, às vezes brigar, mas a gente está conseguindo estar junto para ir buscando esses protocolos e essas melhorias. Então, primeiro, agradecer isso, que há alguns anos, logo que eu entrei no SATED, não havia nem esse diálogo, só com a PTC, né? A CIAV era uma coisa muito distante, depois houve uma aproximação, aí na gestão da Dani, a gente conseguiu, a Dani Israel, conseguimos uma aproximação e cada vez mais a gente tem conseguido esse diálogo. Acho isso super importante,
para todos nós, assim, essa parceria, tanto lá quando tem alguma questão política ou outras questões que a gente consegue separar as coisas e acho que isso é uma evolução, assim, dos últimos anos que eu vi acontecer, assim, com essas entidades. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Não, sim, com certeza. Várias reuniões, que antes a gente não tinha nem reuniões, conseguiu reuniões. Teve uma visita do CIAV lá no satélite, que foi bem bacana para nós. E, enfim, eu acho que é isso mesmo. E queria agradecer a presença de vocês, contar com a gente, com o satélite. Enfim, agradeço mesmo. E estamos aí. Obrigado, Silvana. Obrigado por organizar essa live. Contem com a gente. Valeu mesmo. Obrigada a vocês e contem conosco também. Muito obrigada, assim, só agradecer o convite, agradecer de estar aqui, né, junto com o SATED e com o CIAV, que são grandes parceiros da PTC desde o início lá, né, da entidade, há 35 anos, então, agradecer, acho que enfatizar isso que a gente vem falando, né, o guia é uma construção coletiva, as entidades e a pandemia, né, trouxe uma necessidade ainda maior da gente trabalhar coletivamente. E é na força do coletivo que a gente vai conseguir, né, ter força para sair dessa. Então, contem com a gente. Quem vier conversar com as entidades vai ser acolhido. A ideia é acolher, é construir coletivamente, e a gente está aberto aí para todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Silvana, tá fechado o microfone. Desculpa. Então tá, obrigada novamente, meninas, obrigada, Fábio, obrigada ao pessoal que nos assistiu aí. Repiquem, repartilhem, acho que é bem importante as pessoas terem essas colocações todas que foram feitas aqui hoje. E uma boa noite e uma melhor vida para nós todos, né? Boa noite, tchau, tchau. Valeu.